Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. Como sempre, pessoas que sentam aqui nessa mesa têm muita história para contar. E o nosso canal já sabe, é conteúdo de qualidade, tá bom? Aqui a gente fala com muita gente de várias atividades, de profissionais, pessoais, anônimos, bem conhecido, público, político, artistas, atletas. Todo mundo tem história interessante e não é diferente com o meu convidado de hoje. E olha que esse tem história, hein? Um cara que é muito novo ainda, mas tem história. Mas antes de já jogar na tela para você, eu quero apresentar ele que também, querendo ou não, é meu pastor, faz parte aí da presidência da ADEF. Já falando isso aqui, para quem conhece a ADEF já vai saber quem estou falando aqui. Mas eu quero já apresentar direto e vamos falar o que ele faz, quem ele é, no decorrer do nosso bate-papo aqui. Quero apresentar o pastor Jefferson Kennedy, é isso mesmo? Falei certo o nome? Orivaldo, muito obrigado. Falou certo mesmo. Certinho. Eu agradeço essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos e poder compartilhar hoje um pouco da nossa história e daquilo que Deus tem feito na nossa vida também. Vindo de uma grande jornada aí, né? 9 dias de festa. 9 dias de festa, sábado 10 cultos. Domingo, 10 cultos. E claro, você agora, depois que terminou o evento, terminou a festa, terminou esse último final de semana aí. Mas claro que você já teve em outras congregações, posse de novos pastores e tudo. Foi exatamente isso. Nós tivemos dando posse a alguns pastores nesse fim de semana. Ontem tivemos dando posse ao novo pastor da ADEF Salvaterra e amanhã a ADEF Porto Alto também vamos dar posse ao novo pastor. Continua então aqui a programação. Continua, aí. Continua a igreja não para. A igreja não para, segue caminhando. Olha, só para você entender e falar um pouco aqui, que eu te fiz uma introdução aqui antes de apresentar o pastor Jefferson Kennedy, ele é pastor presidente da igreja ADEF regional lá de Bilbao, na Espanha. Mas antes, claro, que passou por aqui e a sede da ADEF é aqui em Portugal. Acabou de acontecer essa última semana, durante toda a semana aí, a festa da gratidão, também teve a GEOR, simpósio. Né? O simpósio, teve muita coisa boa e o pastor Jefferson acompanhando e engajado em tudo que está acontecendo aí com a ADEF. Mas vamos lá para o começo, vamos falar um pouco de você. Você é baiano, né? Pronto, eu sou baiano, nasci em Medeiros Neto, na Bahia, ali no interior da Bahia. Da Bahia. E nós temos uma história missionária, né? Onde meu pai, ele era empresário, mas foi chamado para a obra do Senhor. E juntamente com a história dele, a nossa também foi avançando. Para quem ainda é nossos inscritos aqui no canal, que segue aqui os nossos episódios, sempre o pastor Abraham Robson, ele já esteve aqui, mas ele esteve aqui contando um pouco da história mais da ADEF. Exato. Em breve ele vai voltar aqui para falar aqui desse livro aqui, ó. Uma vida de decisões, tá? E falar um pouco dele, do chamado missionário, de tudo que Deus tem confiado a ele nesse trabalho missionário. E quando um pastor, quando um homem de Deus, ele é chamado, vem junto, né? Os seus filhos, sua esposa, a família, está engajado junto. Então, você, claro, tem hoje o teu chamado já estabelecido por Deus, mas o teu início, a tua trajetória, teu professor foi o pastor Abraham Robson. Me conta aí essa trajetória. Sim, não foi uma trajetória fácil. Não creio que não é fácil. Ele sempre fala que a estrutura da nossa casa é militar, né? O ensino militar. E ele nos treinou para Deus, né? Eu creio que uma das coisas que o pastor presidente sempre fala é que nós devemos criar os nossos filhos para Deus, porque quando eles são maiores, Deus devolve ele para vocês. E foi uma das coisas que ele fez, nos treinou para Deus, e a gente ali crescemos nesse ambiente de igreja, né, de serviço, de estar na igreja. Meu pai, em Medeiros Neto, ele pastoreava uma igreja, né, no campo, e ali, pronto, eu criança, né, não fazia muita noção de tudo aquilo que estava acontecendo, mas sim, nascemos nesse ambiente de congregação, de pastorado, e logo Deus foi expandindo. Né? E hoje estamos aqui. O pessoal sempre fala assim, ó, filho de pastor não é crente, ou seja, porque depois eles se convertem, né? Então, às vezes é levado, é incentivado e claro, querendo ou não, é a ambiente que você está ali vivendo. Mas você, quando você veio ter a tua consciência assim, do teu chamado, dizer, não, eu tenho que seguir os passos do meu pai, tenho que seguir o chamado junto com o meu pai. Quando você tinha quantos anos na época que você teve esse entendimento, esse encontro mesmo com Deus? Pronto, olha, você falou algo aqui muito interessante, porque
nós tivemos na Festa da Gratidão agora 41 crianças que eram filhos de cristãos, que iam na igreja, mas tomaram a decisão de servir a Jesus, de aceitar a Jesus. E não significa que só porque nós estamos na igreja, nós temos esse encontro. E eu, na verdade, desde criança, tive um bom exemplo dentro de casa. Né? Infelizmente, essa às vezes não é a realidade de muitas pessoas, mas nós, eu e meu irmão, tivemos um bom exemplo dentro de casa. E meu pai sempre foi aquela pessoa que nos ensinava e nos impulsionava a estar perto de Deus. Então, por exemplo, antes de comer, a gente tinha um culto doméstico, à noite, antes de dormir, era a leitura da Bíblia, era a oração. Então, isso vai nos moldando ali. Então, era de madrugada, tinha matutino, ele levantava a gente, ele nos levava. Então, a gente acabou tendo um encontro com Deus logo cedo. Eu lembro até hoje o dia que, assim, na minha infância, que mais marcou foi o meu batismo com o Espírito Santo. Foi com 9 anos. 9 anos, você já teve essa experiência aí maravilhosa? 9 anos, Deus, a gente estava na igreja, foi um culto de quinta-feira, eu lembro até hoje, e foi a minha avó que estava orando por mim. Olha. E quando a minha avó começou a orar por mim, e ali naquele momento o fogo começou a arder no meu coração, e ali fui batizado pelo Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas, e Deus me tocou, e aquele dia foi um dia que, pronto, já passaram 20 anos, hoje tenho 29 anos, não sai da minha cabeça, né? O dia que o Espírito Santo veio sobre a minha vida, foi um dia que eu passei chorando toda noite, entendeu? Eu não parava de falar línguas, baba e ranho, como a gente fala, e foi algo que, pronto, marcou a minha vida, esse dia que o Espírito Santo veio sobre mim. Olha aí, sensacional. Ou seja, a partir desse momento você não estava ali apenas servindo de forma involuntária, mas agora você tinha consciência e de forma voluntária você se colocou à disposição de servir e de estar sempre na presença do Senhor. Isso totalmente, totalmente. E o Espírito Santo, a gente, claro, quando a gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, mas é necessário essa llenura, que a gente fala em castelhano, mas esse revestimento de poder. E isso aconteceu comigo já novo, com 9 anos. E ali, eu ainda não sabendo muito bem, mas Deus já estava preparando tudo. Com 13 anos, fui batizado nas águas. E com 12 anos, fui batizado nas águas. E depois, um ano depois, a gente veio para Portugal. Respondendo a sua pergunta de que quando que veio essa consciência, não foi logo de imediato. Né? Ainda que a gente servia na igreja, a gente estava ali, eu não tinha assim esse desejo, não, vou ser pastor. Não, foi algo que foi um pouco mais adiante, depois a gente vai entrar aí para não contar tudo de uma vez. Porque geralmente, né, é criança, adolescente, quando tem de fato, né, esse fervor, esse desejo, essa vontade, segue os passos, né, do pai, já fica logo na mente, não, eu vou ser igual ao meu pai, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser levita, às vezes já tem essa decisão, mas você foi mais à frente. Foi mais à frente, né? Se me perguntasse, como pergunta para as crianças, o que você quer ser no futuro? Na minha mente não passava assim, olha, não, vou ser pastor, né? Foi algo que Deus me foi levando, né? Posso dizer assim, para mim, inconscientemente, mas Deus tem os seus propósitos. E quando eu cheguei aqui em Portugal, ainda, né, com a juventude, vivendo as emoções que o jovem vive, e mais para frente, né, logo depois que eu completei os 17, 18 anos, né, foi começando a entrar uma consciência mais de uma responsabilidade na igreja. E aí comecei, com 16 anos, eu fui consagrado na igreja, diácono, já servia Senhor como diácono, e era líder do Ministério do Louvor, e aí fui entrando mais profundo nessa área com mais responsabilidade. É a palavra que diz, né? Quem mais é dado, mais é cobrado. E o pastor, como um bom líder, como um bom sábio, né, já foi te colocando responsabilidades ali para você realmente chegar onde você está, né, nesse momento hoje, que ainda não é o fim, você está muito jovem, então ainda você está ainda no processo cada vez mais de aprendizado, mas claro, de uma evolução gigantesca, porque eu já tive o prazer, a honra de ouvi-lo pregar, de ouvir você louvar, de estar liderando assim, um culto, isso é sensacional, isso é muito Amém. lindo de ver. Amém. Isso é algo muito interessante, Morivaldo, porque é o seguinte, uma vez eu e minha esposa
a gente estava em casa e eu perguntei para ela assim, amor, se alguém te perguntasse qual era o seu propósito, o que você responderia? E ela olhou para mim, ficou pensando, ela me devolveu a pergunta. Né? Tá vendo quando você ainda não sabe e você devolve a pergunta? E ela falou assim, amor, então, o que você responderia? E eu olhei para ela e falei assim, olha, eu creio que o meu maior propósito é servir. E uma das coisas que sempre teve no meu coração, independentemente hoje, por exemplo, que a gente ocupa algumas responsabilidades maiores na igreja e cargos, né, mas no meu coração sempre teve um desejo ardente de servir, entende? Não importa as circunstâncias, não importa se vai ser visto ou não vai ser visto, se alguém vai reconhecer, se não vai ter reconhecimento, no meu coração tem esse desejo, o desejo ardente de servir. E isso veio logo desde cedo. E acabando que foi vindo o reconhecimento. Né? Às vezes a pessoa primeiro quer o reconhecimento e depois quer fazer algo. Mas Deus colocou esse desejo no meu coração de servir. Entende? Não importa as circunstâncias. Até hoje mesmo nós estivemos na festa da gratidão e estava eu e o pastor presidente em cima do andame, né, ali passando o cabo, resolvendo o problema, né, e até alguém falou assim, olha, pastor, não chama um diácono para resolver isso, chama alguém, e falou assim, meu filho, ó, eu estou aqui, então eu posso servir. Então eu creio que foi isso que me move, é isso que nos move, é o desejo de servir a Deus, e é claro, né, quando Deus vê alguém servindo, ele acaba reconhecendo tudo isso que a pessoa tem sido feita. É sensacional você falar sobre isso, porque infelizmente hoje, ainda mais nessa era digital, no tempo da informática, né, tem muita gente que se coloca no servir, mas na verdade a busca do servir é ser visto. E ser visto pelo homem, ter a recompensa do homem. Mas, inclusive, já ouvi isso do pastor Abraham Robson, ele falou que servir é serviço. É estar disponível, né, a trabalhar, a fazer algo para Deus, é servir ao próximo. E Exatamente. A recompensa vem de Deus. Exatamente. E a recompensa já temos, que é a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, infelizmente, as pessoas têm essa inversão de valores, que servir é ser visto pelo homem. Por isso que muitos estão frustrados até hoje. Porque o homem não costuma ser realmente grato. Mas Exatamente. O homem que é firmado na rocha em Deus, sim, ele é grato. E até materializa a sua gratidão para com o próximo e para com Deus. E eu quero até falar para o pessoal que está nos assistindo, é que o maior chamado nosso, o maior propósito nosso é o serviço, entende? Eu creio que, por exemplo, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para cantar, Deus me chamou para liderar, para ser algo, mas antes de nós fazermos isso, antes de nós cantar, antes de nós pregarmos a palavra de Deus, nosso maior chamado é o serviço. Porque às vezes a pessoa ela sente que tem um chamado para cantar ou para pregar a palavra de Deus. Mas quando exige algo dela fora desse campo, ela não está presente. Porque ela fala, não, meu chamado é esse. Mas quando a pessoa compreende que o seu chamado é o serviço ele não escolhe, o servo não escolhe onde ele tem que servir. O servo, ele vai e faz onde o seu senhor manda. É se colocar à disposição, né? Ele está à disposição em todo momento. E pronto, quem determina o ID é o pai, é o dono do serviço, né? Sensacional isso. Voltando um pouquinho mais atrás aqui, a tua mudança, saiu do Brasil e veio aqui para Portugal. Você ainda ali, já adolescente, né? Pré-adolescente. Pré-adolescente. Houve um choque digamos assim, de cultura, de realidade, por você deixar, né, amigos, escola e tudo, e seguir. Eu digo isso pela questão da visão missionária, porque as pessoas falam, não, ser missionário é bom demais, você vai para outro país, mas missão você faz no teu bairro, você faz na tua cidade, você faz no teu estado, no teu país, onde você estiver. Né? Não precisa ser uma missão transcultural como foi feita da forma que teu pai trouxe a tua família e você junto. Sim. Mas houve uma perca emocional naquele momento ou não? Para você foi algo bom, algo que acalentou o teu coração nessa mudança? Explica pra gente essa emoção aí. Olha, como um adolescente, a gente sente alguns choques, mas eu creio que nada do comum. Né? Uma coisa que
antes de vir para cá, para Portugal, falaram assim, olha, pastor presidente, pastor Robson, você vai você primeiro, e você vai, sonda o terreno, vê como é que é as coisas e tal. E ele falou, não, olha, eu vou, mas eu vou se for toda a minha família. E eu só vou também se toda a minha família concordar com isso. Então ele nos chamou, né, eu tinha 12 anos, ele falou, olha, eu volto de todo mundo aqui conta. E ele falou, olha, tem essa proposta e eu só vou se vocês aceitarem. E a gente orou ali naquele momento e foi unânime. Nós abraçamos esse chamado. E eu creio que quando nós oramos e buscamos a Deus uma orientação, é claro que os choques e as dificuldades vêm, mas elas passam de uma maneira mais fácil. Mais leve, né? Mais leve, mais leve. Isso é a palavra certa. E quando a gente veio para cá, a gente teve algumas dificuldades e problemas, mas eu creio que foi leve, por quê? Porque nós não estávamos vindo por nossa própria vontade. A gente estava vindo por causa da vontade de Deus sobre nós. Na verdade, se vieram por um obedecer. Tem gente que vive de sacrifício. Não, eu vou fazer para Deus, eu vou me sacrificar. Mas não, pela visão que você falou do pastor Robson aí, ele disse, não, se a minha família está bem, eu vou estar bem também em fazer a obra. Então veio pelo obedecer, por vir tranquilo, coração leve. Não houve, então, assim, um sacrifício, né? Sacrifício, essa palavra a gente não gosta de usar, Uhum. mas, é claro, algumas realidades são diferentes, né? Por exemplo, no Brasil você tem aquela abertura, né? Como criança você vai na casa dos outros, você joga bola toda hora, você está na rua, pronto, acontecer aqui já não tem muito isso, né? Um pouco mais fechado. Mas espera aí, você está falando da realidade do tempo que você morava lá. Talvez hoje não é bem assim. Talvez hoje já não seja assim. Infelizmente, né? Que o nosso Brasil é maravilhoso, mas infelizmente, né? Essa liberdade toda que você descreveu aí, eu também vivi esse momento todo aí, e foi recentemente que vim para cá, e eu já não me sentia tão seguro de Já não ver o meu tinha. filho indo para casa de um vizinho sozinho, alguma coisa assim. Infelizmente, não. Essa é uma realidade que infelizmente foi mudada. Mas na época que a gente veio, a gente tinha essa realidade. Principalmente no Né? interior. Principalmente no interior, a gente estava ali, todo mundo conhecia todo mundo. Mas quando a gente chegou aqui, a gente ficou trancado, né, dentro de uma casa, não saía para jogar bola, não tinha como sair, e pronto. Mas graças a Deus, a gente teve uma boa experiência, a gente conseguiu adaptar muito bem, e hoje já se passaram aí 15 anos que nós estamos aqui, e eu creio que Deus tratou de tudo, Ele sabe como faz. Maravilha, né? Ele nos prepara, aperfeiçoa e pronto, vai em paz. Vai em paz, só vai. Essa é a palavra, essa palavra paz, ela é algo que nos move. Uhum. Eu creio que a gente vai chegar depois na minha mudança para Espanha. Claro. E essa palavra paz, eu creio que é uma evidência muito forte de que o Espírito Santo tá aí. E isso é tudo, paz é tudo. Maravilha. Você viveu, né, então, o nascimento, digamos assim, da Igreja ADEF. Para quem conhece a ADEF, né, sabe um pouco da história, nasceu lá numa viela, que usa mais como rua sem saída. Rua sem saída. Então você estava lá no início de tudo, e você falou agora de Espanha e tudo, hoje você é casado, pai e pastor, né, regional, pastor também junto com o presidente também na convenção, nessa responsabilidade também na liderança da igreja. Então, teve uma trajetória muito grande para isso. Mas já que você tocou já nesse assunto de hoje, está na Espanha, e estamos falando dessa questão de mudança, de aceitação, né, de transformação e tudo, me diz, o que é que foi mais difícil para você? A tua mudança do Brasil para Portugal ou a tua agora mudança e sendo já como um líder e partiu, né, sendo enviado para a Espanha? E já casado, você foi para lá já casado, né? Já. Bom, sem dúvida a mudança para a Espanha. Né? Sem dúvida a mudança para a Espanha, porque as responsabilidades eram outras. Né? Quando a gente veio para Portugal, as responsabilidades não estavam sobre mim, né? Estavam sobre o meu pai. E quando a gente foi para a Espanha, a realidade era outra, né? Era eu e a minha esposa, e agora a responsabilidade estava toda sobre nós. Mas algo interessante, né? Que quando a gente foi para a Espanha, muitas pessoas pensam que foi algo premeditado, né? E não foi bem assim.
né? Nós, como todos os pastores do Ministério ADEF, nós, no mês de agosto, temos a semana e tem as mudanças de pastores em agosto. E um certo dia, nessa época eu já era evangelista na igreja, o pastor presidente me chamou para uma reunião, né? Uma reunião de pastores. E tinha mais uns 2 ou 3 evangelistas lá também. E nessa reunião teve uma sabatina, né? E ali, sabatina era pronto, sabendo os desejos do coração de cada pessoa. E ali nessa sabatina perguntava se eu tinha desejo de ser pastor, de pastorear uma igreja, se era dentro ou fora de Portugal. E ali eu começando a preencher, só que sem nenhuma expectativa que fosse algo, por exemplo, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não sabia que seria algo tão imediato assim. Mesmo Entende? porque nessa época só tinha a igreja aqui. Já tinha de Caldas da Rainha? Não. Já. Tinha. Não, nessa época eu fui para Bilbao, na Espanha, há 4 anos atrás. Aham. Né? Nessa época nós tínhamos mais ou menos já umas 30 e poucas igrejas. Ah, tá. Já. E então, quando aconteceu isso, né, eu preenchi ali e a gente não sabe de nada, né? A gente tá ali e pronto. E no dia das mudanças de pastores, a gente descobriu que a gente ia para a Espanha. Mas esse processo, ele foi mais ou menos assim, um pouco feito pelo Espírito Santo. Porque, por exemplo, eu e minha esposa tínhamos um desejo. Qual era o desejo? Comprar nossa casa própria. Amor, nós vamos ter um filho, só que antes desse filho, nós desejamos comprar nossa casa própria, desejamos ter isso, aquilo, outro, e começamos a colocar uma lista. E claro que o projeto era aqui, né? Vocês estavam O projeto era aqui. Projeto aqui, totalmente. E ali, eu e minha esposa tínhamos alguns planos. Eu, na empresa que eu estava trabalhando, eu já estava ali, mais ou menos, sendo impulsionado para ser um chefe de linha, e a minha esposa estava começando a dar frutos. Ela tinha uma empresa, né, de unhas, e a gente passou muito tempo investindo, aqueles que são empresários, sabe, ali jogando a semente na terra e às vezes não dava fruto, e começou a frutificar, entende? O retorno começou a acontecer. O retorno começou a acontecer, só que dentro da empresa onde eu estava, eu comecei a não me sentir bem, entende? Chegava lá, trabalhava, as coisas estavam fluindo bem, a gente tinha um bom salário, só que quando eu voltava para casa, eu falei assim, amor, né, algo está errado, entende? Eu não sinto mais aquela alegria, não sinto satisfação de estar na empresa, alguma coisa está acontecendo e tal. Conversando ali com ela, algo só entre eu e ela, mais nada. E de momento, o pastor presidente me chama para essa reunião, né? Quando tá essas agonias dentro do meu coração, já fazia uns 4, 5 meses, entendeu? E aí, pronto, ele me chama para essa reunião, eu vou lá, preencho aqui a sabatina, como eu falei, e pronto. E de momento, Deus nos dá a oportunidade de comprar a nossa casa. Aí compramos a nossa casa, que nós temos até hoje, graças a Deus, e estamos ali satisfeitos, compramos a casa, tá tudo fluindo bem, o trabalho, pronto, eu não estava muito feliz, mas estava fluindo bem, a empresa dela também estava começando a prosperar, e então chega o grande dia de agosto, né, na mudança, e quando abre-se as cortinas, aparece um nome indicado para... Que ano que foi? Isso foi em 2000 e... Estamos em 2025, 2021. 2021, há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. Olha. E aí se abriu as cortinas e apareceu... Eu estava trabalhando como o primeiro vice-superintendente na sede. Era o primeiro vice do pastor na época ali na sede. Então, quando abriu as cortinas para a igreja sede, o meu nome já não apareceu lá na lista dos pastores da sede. Então, eu já fiquei de lado, né? Podemos dizer assim. É interessante que já tem uma ansiedade já antecipada já, né? E quando passa lá onde você esperava que ia estar, teu nome tá lá e pronto, aí vai a mil. Não, mas o que acontece? O problema foi que, tipo assim, eu não tinha nenhuma expectativa de mudança. Uhum. Entende? Nem eu e minha esposa. Entendeu? A gente estava... Acabar de comprar casa.
tudo Tranquilo, tranquilo. as coisas fluindo, Então, as coisas fluindo, e a gente não tinha expectativa, assim, eu preenchi, como eu falei, aquela Você sabatina, colocou à disposição lá. e Mas coloquei a expressão, mas eu pensava assim, pode ser daqui a dentro um ano, daqui um a ano, 2 anos. 2 anos, algo Tô para o aqui. futuro, É. entendeu? Algo para o futuro. E eu pensei que ia ser de 2 anos ou um ano, e afinal foi meses. Então, quando abriu ali as cortinas e estava na DF Bilbao, Pastor Jefferson Santos, aí foi um choro, né? Toda a igreja chorou. Foi algo Olha, muito, imagina que foi bem emocionante, foi né? muito emocionante, foi muito emocionante. A minha mãe e a minha sogra, elas olharam, porque nem minha mãe, ninguém sabia, né? Somente o pastor presidente sabia dessas mudanças. E chora, um chororô. Eu lembro até hoje que só tinha um irmão de Bilbao no dia, e ele era o único que estava rindo, feliz, e todo mundo chorando. E foi algo muito engraçado. Só que o que acontece foi o seguinte: aí entra aquela situação da paz. Aham. Quando a gente recebeu essa notícia, olha, Jefferson para a DEF Espanha, seria uma mudança. A gente ainda nem tinha mudado para casa, que a gente tinha acabado de comprar. E aí nós chegamos e eu falei assim, olha, se for realmente Deus, eu sei que a minha esposa vai estar em paz e o meu coração também vai se encher de paz. Aí quando eu cheguei perto dela, ela me abraçou, a gente chorou ali e sentimos a paz, né? A paz que sobrepassa todo entendimento. Ela veio e guardou os nossos corações. E ali naquele momento a gente descobriu que era a vontade de Deus, não era a vontade do pastor presidente, não era a vontade do homem, mas sim que Deus nos estava direcionando, né, para esse novo lugar. Tá vendo aquela ave que ela coloca espinhos no ninho, né, para que o pássaro possa saltar e voar? Hoje eu compreendo que Deus estava mais ou menos fazendo isso já no meu coração, né, tirando algum desapego, né, das coisas que nós tínhamos, porque Ele sabia para onde Ele nos ia levar. Isso é sensacional, essa visão, né? Porque talvez você poderia ficar aqui acomodado, não, ficar aqui perto do meu pai aqui, tô na sede, então tá tranquilo, mas não. Mostrou que realmente você tem um chamado e agora é hora de, É, de expandir. Mas eu creio que no momento ali foi um misto de emoções ali, né? Mas depois, foi quando ele uma, foi uma abraçou a loucura, esposa, foi uma você falou, loucura. falou aí que abraçou a esposa, ela confirmou, até na hora deu um arrepio aqui. Eu falei, isso é bom demais, né? Porque, Isso é o tremendo, porque a gente não foi algo premeditado, Aham. entende? Não foi sentado antes, conversado e tal. E a gente sente que foi de Deus justamente por isso, porque ainda que sem ser algo que foi conversado, né, houve essa harmonia, houve essa paz, e nós compreendemos que quem estava organizando tudo Tava no controle. foi Deus. Deus estava no controle de Você tudo. não tinha filhos ainda? Não, Não. não. Manuela Só você, nasceu, ela nasceu lá na nasceu lá Espanha. na Espanha. Espanha, você está hoje em Bilbao, já falou aqui, né? E a minha esposa estava até comentando. A minha esposa tem vontade de morar na Espanha. Falou, Monivaldo, você sabia que Bilbao é uma das 5 melhores cidades da Espanha para viver? Eu digo, legal. Eu falei, tá bom, a gente fica vendo, né? Essas mensagens subliminares assim. Eu falei, fica tranquilo, vamos fazer uma visita em breve aí ao pastor Jefferson Kennedy e vamos andar. Tivemos agora recentemente em Huelva, íamos até a Sevilha, mas estava muito quente, Muito quente. e nos orientamos aí a voltar. E ficamos em Algarve por uns dias lá, e foi sensacional. Mas em breve vamos fazer essa Amém. tour, tá? As portas Pela Espanha, e Bilbao está na as linha. portas estão abertas, tá bem, Morivaldo? Para você, toda a sua família. Amém, amém. A gente tem mais o desejo mesmo de poder receber todos os irmãos ali, e nós somos uma família, Amém. entende? Somos Amém. uma família. E quando nós mudamos para a Espanha, agora sim há um choque muito grande. Por quê? Porque eu já estava muito bem enraizado, né? Já a mentalidade já é outra mentalidade, uma mentalidade de um adolescente, já era um homem formado com a sua família, e agora vai encarar os novos desafios. E esses novos desafios são encarados longe de tudo e de todos, né? Longe de pai, mãe, longe de amigo, amiga. Deus nos enviou lá e abraçamos essa missão, mas sim houve um choque. O choque cultural existe porque vocês que estão vendo aí, Portugal é um pedacinho do Brasil, né? Tem muita coisa brasileira, tem muito brasileiro,
Então a gente acaba se sentindo um pouco à vontade, ainda não estando no Brasil, mas você está bem aqui. Até o clima aqui tá tropical, tá quase que parecido com o clima do Brasil, percebeu isso? As coisas estão mudando, mudando, até o clima está mudando. E quando a gente chegou na Espanha, Bilbao, por exemplo, Bilbao é uma cidade que chove muito, né? E quando eu cheguei lá, passou mais ou menos umas 2 semanas, choveu 15 dias sem parar. Nossa. E a gente olhava na janela, Chuva. e chuva, acordava, chuva, à tarde chovendo, de noite chovendo, e a gente, você sabe, com chuva, a gente não está habituado a ter disposição para nada. Essa era a nossa cultura, choveu, pronto, acabou os planos. E como é que você fica 15 dias estacionado? Não tem. A gente foi reabituar, os mercados são diferentes, a comida é diferente. E você estava ainda num momento ainda pandêmico, né? 2021? 2021, já após, ali já tinha já alguma certa. Nós fomos em outubro, a nossa posse foi dia, se não me engano, 13 de outubro de 2021, já não tinha as restrições como tinha antes, nós estava um pouco mais aberto. Mas sim, foi muita dificuldade. Nós tínhamos as cadeiras, e até tem uma história legal para contar sobre isso. Tinha o afastamento das cadeiras e tudo. E quando eu cheguei na ADEF, em Bolueta, assim, o bairro lá onde é a igreja, a gente tinha um grande desafio, né? A igreja lá estava necessitando de uma restauração, e agora eu vou começar a minha nova experiência, né? Nunca tinha sido pastor, superintendente numa igreja, num lugar, e nem tampouco todas as responsabilidades sobre mim, porque quem as pessoas iam perguntar? Vamos perguntar para o pastor, se tem alguma... O pastor tem aquela lâmpada mágica que sabe todas as respostas. Tem que resolver tudo. E então, esses 2 mistos de experiência, né? A mudança de um lugar, e agora eu já não estava mudando sozinho, estava mudando com a minha esposa. A minha esposa, ela abraçou, falou assim: amor, se você... eu compreendo que você tem chamado, e eu abraço esse chamado, e nós vamos. E ainda que ela é uma pessoa muito família, né? E eu sabia que essa mudança ia ser muito forte para ela, porque ela é aquela pessoa que tem mais contato com a família. Eu sou um pouco mais desligado, assim, mas ela mesmo é uma pessoa que está todo dia, tem que falar com irmã, com pai, com mãe. Eu acho que essa é a parte mais difícil para quem é imigrante, principalmente, e para quem tem o chamado missionário e se dispõe aí para o campo missionário. Eu creio que só Deus mesmo para confortar, para ajudar nesse momento, porque quem tem apego, né, principalmente mulheres têm apego a mãe, a pai, não é fácil. Não, os primeiros meses foi algo muito, muito complicado, né? Muito complicado, porque a gente, estava o tempo todo sozinho. O único momento que tinha alguma comunhão era na igreja, e depois, quando voltava para casa, ali aquela saudade do pai, da mãe, dos amigos. Mas Deus nos fez sentir tudo leve também ao mesmo tempo, né? Porque Deus, ele estava no controle de todas as coisas. Então a gente mudou para a Espanha, nesse novo desafio. Quando a gente chegou na Espanha, a Espanha tinha 3 igrejas, né? Deus nos deu a confiança de ser responsável por toda a nação. Lá em Bolueta, que foi onde você... Era o quê? Hoje é sede? Bolueta, não. Bolueta hoje já não é a sede. Mas quando você foi para lá, para Bolueta? Foi para lá, para Bolueta. Já tinha membros, então, lá? Já tinha alguns. Você falou do irmão que ficou alegre, né? Quando sua novidade ficou feliz, mas já tinha alguns lá. Tinha alguns irmãos, né? É uma igreja que teve algumas situações, e então o desafio era um pouco grande. E logo depois, um momento pós-pandemia, onde os irmãos habituaram a ser crentes dentro de casa, né? Que houve essa dificuldade, e eu creio que até hoje tem muitos que ainda não habituaram. Tem muitos que não voltaram ainda, né? E então, pior que naquele momento, pelo menos alguns ficavam online, né? Acompanhavam. Hoje teve uns que se perderam aí, que até perdeu a senha da internet. Infelizmente, isso é triste, né? É muito triste, mas Deus nos foi dando graça, Deus foi dando misericórdia. E a história que eu ia contar para você é o seguinte: nós tínhamos lá a igreja,
E como tinha um distanciamento social, né, a gente podia ter o culto, mas tinha 1,5 m mais ou menos, a cadeira tinha que estar uma da outra. E logo após, Deus foi ministrando no meu coração, já se cancelou o distanciamento social, mas as cadeiras mantinham afastadas porque a gente não tinha número de pessoas suficiente. Então era bom estar ali também um pouco afastado, porque diminuía o número de pessoas da igreja, né? E se chegasse alguém, parecia que a igreja estava mais ou menos um número bom. E então, um dia eu estava ali orando, e falei, Senhor, o que o Senhor deseja? Né? Eu vim para cá, vim para esse país, mas eu não vim por vontade própria. Foi o Senhor que me enviou aqui. Então, se o Senhor me enviou aqui, eu preciso que o Senhor faça algo. E então Deus falou no meu coração, olha, ande pela igreja e pegue todas as cadeiras que você tem espalhado na igreja. E eu peguei e comecei a juntar as cadeiras, todas as cadeiras que tinham na igreja. Juntei uma para lá, outra para cá, e comecei a juntar as cadeiras. E deu aí como umas 50, 60 cadeiras que haviam fora do templo, né? E então Deus falou no meu coração, coloca essas cadeiras dentro da igreja. E aí eu comecei a preencher todos os espaços vazios que havia dentro da igreja. E aí a igreja que custava de encher as cadeiras quando tinha um distanciamento social, agora quando encheu com mais cadeiras, ficou mais difícil de encher a igreja ainda. Então quando vinham os irmãos, a gente olhava para a igreja e parecia que estava mais vazia. Só cadeira. Só cadeira. E aí, então eu comecei a ficar mais triste. Porque a mente, eu creio que um dos maiores vilões do campo missionário é a pressão, que a pressão ela existe, é uma pressão exterior, é uma pressão interior e também uma pressão espiritual, entende? E então eu comecei a ficar mais triste ainda. Rapaz, Deus falou para colocar cadeiras aqui, e aí agora a igreja está ficando mais vazia, porque não é que está ficando mais vazia, é porque aumentou o número de cadeiras lá, e o número das pessoas ficou igual. Cadê o dono dessas cadeiras aqui? Você via muita cadeira e pouca gente. E pouca gente. E então, eu começando a orar e tal, teve um dia que foi um domingo, isso é algo que poucas pessoas sabem. Um domingo eu estava ali de joelho, sempre chego cedo na igreja, e aí eu joelhei, comecei a orar, e quando deu o horário de chegada do pessoal da igreja, eu levantei a cabeça e não tinha ninguém na igreja ainda. Nossa. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu voltei a baixar mais 15, 20 minutos orando ali e tal, e quando eu levanto a cabeça outra vez, já tinha mais algumas pessoas. Só que veio uma tristeza tão forte no meu coração, que eu levantei e saí. Saí, fui para a sala das crianças e chorei. Chorei horrores. Chorei horrores e falei, Senhor, eu preciso que algo aconteça. Preciso que algo aconteça. Eu não vim aqui para as coisas permanecer da mesma maneira. Se o Senhor me trouxe, tem um propósito nisso. Tem algo nisso. E então, naquela frustração, porque é o seu outro vilão, é porque você gera expectativas, e nessas expectativas tem algumas frustrações. Você pensa que vai acontecer de uma maneira, mas Deus, ele tem outro plano e outro propósito para isso. E então, eu tive que superar as minhas próprias expectativas e vencer as minhas próprias frustrações. E então, de momento, as coisas começaram a acontecer. Ali, um tempo de angústia, de aflição, eu recebo uma ligação e falo, pastor, olha, eu queria saber se tem igreja aí em Bilbao, em Bolueta. Eu falei, sim, temos, nós temos a igreja aqui e tal. Comecei a dar um endereço da igreja. Aí eu falei, não, porque eu e a minha família, nós vamos estar congregando com vocês aí. Aí eu fiquei feliz, né? Isso dá uma respirada boa, né? Fiquei alegre, fiquei feliz, fiquei alegre. E resulta que quando essa pessoa chega 2 velhinhos. E eu falei, cadê a família? 2 velhinhos, eu cumprimento, abraço eles. Entendeu? Olha, sejam muito bem-vindos e tal. Recebendo com todo amor, todo carinho. Falei assim, amém. Eles falaram amém e tal. O próximo culto nós estaremos aqui com vocês. Aí resulta, Morivaldo, que quando eles vieram no próximo culto, eles trouxeram a família toda. Oh, glória. E já eram aí mais 14, 15 pessoas. Olha. E ele chega, não, pastor, essa é a minha família. Eu quero apresentar, nós vamos congregar aqui com vocês. Aí recebe outra ligação.
chega mais 20 pessoas de uma vez só. E foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Aí, de momento, a igreja estava toda completa. E eu falei, uau, Senhor. Porque, às vezes, tudo que precisa é um passo de fé. Tudo que você precisa é acreditar naquilo que Deus está falando. E muitas das vezes Deus não faz, não é porque Ele não pode fazer, é porque a gente não acredita que Ele pode fazer. E você falou dessa questão de frustração e do tempo, porque eu sempre digo, né, o tempo do homem não é o tempo de Deus. E nós, às vezes, queremos estipular tempo e não, já passou tempo demais, não. É só ficar no Kairós de Deus. É confiar. É confiar. É confiar. E a gente tem que entregar e entregar de verdade. Uhum. Entregar de verdade os nossos planos e confiar na vontade de Deus. E eu cheguei lá com algumas expectativas e pensando que as coisas iam acontecer de imediato. Instalar de dedo. Deus pode fazer, sim, mas não era o que Ele tinha, talvez, para mim naquele momento, porque também Ele talvez teria que me preparar para tudo que Ele vai fazer ainda. E então a gente foi e nós tínhamos a igreja, nós temos ali um espaço de 860 metros quadrados, lá na DF Bolueta, só que nós só ocupávamos um espaço, entendeu? Só um espaço. Então Deus foi e colocou no meu coração, olha, tá muito bom, não tá? Eu falei, tá, pastor, tá Deus. Tá largado as tá. tendas. Aí Deus falou no meu coração, então quebra todas as paredes, entendeu? Quebra as paredes e alarga as tendas. E aí foi então o dia que, no culto de terça-feira, os irmãos chegaram na igreja e eu mudei toda a igreja. Eu coloquei a igreja como está hoje, só que no espaço pequeno. Olha, eu coloquei o púlpito de um lado, eu coloquei as cadeiras de outro, mudei todos. Os irmãos, quando chegaram na igreja, tomaram um susto. Pastor, o que está acontecendo? Eu falei assim, hoje é uma noite de nós abraçarmos a visão. A igreja não está assim ainda, mas ela vai ser assim. E aí eu peguei um caderninho, nós fizemos o culto, depois quando eu preguei, eu peguei um caderninho e falei assim, olha, eu quero que você escreva seu nome aqui comigo. Se você decide abraçar essa visão. E aí os irmãos, foi algo muito forte, os irmãos começaram a levantar, escrever o seu nome e falou, pastor, nós estamos juntos. E ali naquele momento nós nos ajoelhamos, oramos a Deus, e eu falei, então, se vocês assinaram aqui o nome, é um compromisso que você está fazendo comigo, com Deus. Ampliamos a igreja, né? A igreja dobrou de tamanho, e aí fizemos a obra em 15 dias. Foi algo assim, os obreiros trabalharam de uma maneira tão intensa, em 15 dias reformamos todo o templo, mudamos o altar de posição, abrimos ali as paredes, e Deus começou a fazer a obra do Senhor, começou a chegar pessoas, chegava um, chegava outro, e as coisas foram acontecendo. E aí o meu coração foi já ficando alegre, feliz, uau, algo que eu nunca tinha em mente de acontecer, Deus começou a fazer. Aquilo que você esperava no momento que você chegou lá, agora você está vendo, de fato, as coisas acontecer ainda muito mais do que o que você pensava. Vendo os frutos, né? Tem esse tempo, né? Tem esse tempo. O processo. É o processo. Nenhuma árvore que tem raízes profundas, que gera frutos por muito tempo, ela dá fruto de imediato. Ela tem o seu tempo, né? E então eu não compreendia nisso. Todo missionário, todo pastor, eu creio que tem essa dificuldade de poder esperar o tempo de Deus. E aí eu estava feliz. Agora feliz, alegre, com a igreja já bem estabelecida, todo mundo ali já orientado. E aí começou a vir outras dificuldades, outros problemas, outras situações. O governo de Espanha tentou fechar a igreja, né? Nós ficamos com a igreja fechada por 3 meses, e nesses 3 meses nós tivemos culto nos lares. Isso, qual foi o que motivou isso, essa questão da intervenção aí das autoridades espanholas, a questão da igreja? A situação lá em Espanha, e pronto, graças a Deus que Portugal foge um pouco dessa realidade, né? É um pouco de intolerância. Nós tivemos ali uns vizinhos que começaram a fazer queixas à polícia todos os dias. E nós estamos em um local industrial, né? Então um local próprio para ter igreja
e justamente fazer barulho, ruído, né? Não tem problema, não tem problema nenhum. Com vizinhos, porque não é área residencial. Não é área residencial. Mas mesmo assim não impediu deles ir denunciar. Mas dentro do próprio edifício que nós estamos, tinha um vizinho que ele morava em cima do prédio, né? Como aquelas casas de eu não lembro agora aqui como é que fala o nome aqui em Portugal, mas pronto, tinha ele lá e ele começou a começar a fazer denúncia, e o ajuntamento foi, que é a Câmara, ele começou a vir e exigir alguma mudança repentina, e eles exigiram de nós a sonorização de todo o local. Mudar o acústico. A acústica de todo o local, tudo. E então, a gente, até apresentar toda a mudança, né, ou então entrar com uma ordem, com um advogado, para verificar essa situação, nós tínhamos que ficar fechada a igreja por 3 meses. Até resolver o problema. Até resolver esse problema. Mas graças a Deus que quando a igreja saiu do templo, nós começamos a ter culto nas casas. Eu falei, irmãos, olha, quem se congrega ali, nós vamos fazer um bloco na sua casa, como, né, as células. Começamos a fazer ali e resulta que, em vez de diminuir, começamos a crescer ainda mais. Olha. As pessoas iam para as casas, entregava a sua vida para Jesus, e depois nós vencemos essa situação lá na igreja, abrimos a igreja outra vez, e as pessoas que não vinham agora começavam a vir, porque teve um encontro com Jesus nas casas. E quando nós estamos vivendo esse momento de dificuldade, de aflição, justamente também na festa da gratidão, quando eu estava aqui agradecendo, a igreja ainda estava fechada, né? Nós viemos aqui e agradecemos a Deus pela igreja fechada. E quando nós estamos com a igreja fechada, Deus nos abre uma porta de uma outra igreja no centro de Bilbao. E há mais ou menos mais ou menos 1 quilômetro do estádio São Mamés, ali em Bilbao, um lugar muito bem localizado. E quando nós estamos aqui agradecendo aqui em Portugal, Deus abriu as portas. Providenciando. E resulta que desse fechar de igreja, se abriram 2 igrejas mais. Abrimos a igreja DEF em Recalde e abrimos a igreja DEF em Baracaldo. E o que o inimigo pensava que era para nos destruir, né, resultou que Deus queria multiplicar. É sensacional isso, porque é isso que você falou, o inimigo pensou que ia entreter você em um problema, deixar você preso no problema, mas enquanto estava resolvendo o problema aqui, não deixou de... Né, Deus está expandindo e crescendo, trabalhando em outras áreas. Isso é sensacional. Tudo acontece com a permissão de Deus. Verdade. O nosso pastor presidente, ele me ligava, ele fazia 2 perguntas. Ele fazia assim, olha, meu filho, você está sendo responsável aquilo que Deus te confiou? E eu parava, analisava e falava, eu estou sendo responsável. Interessante que para você parar e pensar, dizer, eu vou responder ele como meu pastor, como meu líder, não é como pai. Não é como pai. Né? Claro que você tem ele referência, como ele te ensinou, como você, né, estava acompanhando e vendo ele fazer a obra, mas agora você estava na tua responsabilidade, com o teu chamado, e agora como um líder, tinha que responder para ele. Como um líder tinha que responder para ele. E quem o conhece sabe que não tem 2 balanças, 2 medidas. E ele me falou, e fez essa pergunta, e eu falei, sim, estou sendo responsável. E ele me fez outra pergunta, você está caminhando em santidade diante de Deus? Aí eu falei, sim, estou. Aí ele falou, então confia e fica tranquilo, porque Deus está nisso. E eu, naquele momento, parei de preocupar, parei de me angustiar e falei, não, se Deus está nisso, Ele sabe o que faz. E hoje, pronto, a gente já fala... Isso é forte, não, isso é forte, você falou aí, isso é muito forte. Porque ele te levou a refletir, né? Você está dando o teu melhor, quem dá o resultado final é Deus. Claro, né? Porque às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que é fruto das nossas próprias ações. Uhum. Porque diz a palavra do Senhor, aquele que é infiel no pouco, ele não recebe muito. E a parábola do servo fiel e do servo infiel, a Bíblia diz que o servo infiel, quando o seu senhor chega e encontra fiel, ele tira aquilo que ele tem. Então, se Deus nos encontra infiel, ele tira aquilo que ele nos deu.
E ele me perguntou isso justamente por isso. Você está sendo fiel? Você está sendo responsável? Porque se você estiver sendo fiel e responsável, pronto, fica tranquilo. Mas se você está sendo infiel e irresponsável, é Deus que está tirando. Então não adianta lutar contra Deus. E ele me falou isso e eu falei, não, eu estou sendo fiel. Eu estou sendo responsável. E graças a Deus, Deus aprovou e nós tivemos essas duas bênçãos, duas igrejas, uma no centro de Bilbao e hoje nós temos a DF Baracaldo. Eu estou pastoreando aí hoje a Baracaldo, que é a igreja sede da DF em Espanha, que é um templo muito bonito. Não sei se você já viu. Já vi alguns vídeos ainda. Não fui lá ainda, né? Mas por vídeo eu vi ainda por vídeo. É um dos maiores templos da igreja DF. Nós temos ali um local estratégico, um dos locais mais visíveis que nós temos ali em Baracaldo. Deus nos colocou ali, Deus nos deu uma honra. Foi como que aquele servo que se encontrou fiel e o seu Senhor lhe acrescentou mais. Então, uma das maiores frases que eu falo para os irmãos, para os obreiros da igreja, busque ser encontrado fiel. Busque ser encontrado fiel, porque isso é a chave, isso é o segredo, porque se nós somos fiéis a Deus, ainda com pouco que Ele nos dá, ainda que com os problemas que Ele nos dá, isso serve para tudo. Serve para quem é empresário, serve para quem é pai de família, serve para quem é um líder na igreja, em todas as áreas. 2, 3 pessoas, seja fiel com essas 2, 3 pessoas. É uma família pequena, seja fiel com essa família pequena. É uma empresa pequena, seja fiel com essa empresa pequena. Porque a sua fidelidade, a sua dedicação nisso, né, te vai levar a um novo lugar, a um novo patamar. E eu creio que Deus faz isso com as pessoas. Então eu sempre falo, meus amados irmãos, para limpar a igreja, faça com excelência. Para ser um líder, faça com excelência. Porque Deus honra quem é fiel. E tudo que você fizer, né, faça como se para Deus. Faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse para Deus, independente de onde você está colocado, onde você está inserido, dê o seu melhor. Sensacional. Me diz agora uma coisa, eu quero te perguntar uma situação. Hoje, graças a Deus, né, as coisas estão consolidadas, você está bem, a igreja segue caminhando, crescendo, e você não está só lá na Espanha, está sempre por aqui também, e claro, na liderança de toda a ADF hoje, que está em quantos países hoje a ADF? A ADF hoje está em Portugal, né, na Espanha, na França, em Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, e temos alguns trabalhos também na África. Guiné-Bissau, que eu tive lá. Na Guiné-Bissau e também em Moçambique. Sensacional. Agora uma pergunta aqui, dentro de tudo isso que você compartilhou com a gente, né? A tua dificuldade para você, claro que quando a pessoa muda assim de país, né, vem a língua. E o espanhol é bem, né, diferente. Tem gente que fala, não, eu falo portunhol. Essa língua não existe ainda, né? Não existe. Então, o que é que foi mais difícil para você? No caso, você falou da tua esposa, sofreu pelo distanciamento, né, da família. Claro que você também sentiu, mas o homem, você falou que não é bem ligado assim, estava à vontade. Aí vem também a questão da culinária, né? Tem o clima, a cultura. E a questão da língua. O que é que foi mais difícil para você se adaptar? Hoje você está adaptado hoje, né? Hoje você pregando, cantando espanhol, você já é um espanhol hoje já. Mas o que é que foi mais difícil para você? Pronto, sobre o idioma, Deus me deu graça. Deus me deu graça porque é o seguinte, por exemplo, antes da gente ir para Espanha, eu não sabia ainda, e eu tinha comprado um curso em inglês. E eu falei, não, vou aprender a falar inglês, eu vou estudar. E Deus, ele é tão misericordioso que quando eu comprei esse curso, eu ganhei um outro curso. E eu podia escolher entre 7 idiomas. E eu escolhi o espanhol. E quando eu escolhi espanhol, era Deus me preparando. Já encaminhando. Já encaminhando. Só que, isso é algo muito forte que eu quero falar aqui. Lá também, quando eu estava na escola, né, tinha nos sábados uma atividade extra. Essa atividade extra era um curso de espanhol. E eu, hoje, olhando para trás, eu vejo que nada é por acaso. Eu entrei nesse curso de espanhol lá na escola. Só que acontece, não fui responsável. Fui a algumas aulas e depois pulei fora.
Não deu prioridade. Não dei prioridade. Aconteceu a mesma coisa com o curso que eu ganhei de espanhol. Eu comprei o de inglês, estudei só o inglês, não dei valor ao de espanhol, entende? E aí acabou o tempo, que eu tinha um tempo para poder estudar esse curso que foi ganhado. E não estudei, fiz umas 2, 3 aulas e falei, para que eu quero espanhol? Não estava no teu projeto, não estava nos teus planos. Não estava no meu projeto, não estava no meu plano. Então, hoje eu olho e falo assim, porque Deus coloca pistas. Deus, ele põe pegadas do nosso propósito, do nosso chamado. Então, hoje eu olho para trás e falo assim, uau, eu não sabia, mas Deus já sabia. Então, tem oportunidades que às vezes nós estamos perdendo, que pensamos que é somente algo normal, mas a gente não sabe que pode ser uma preparação que Deus tem para nossas vidas, para algo que ele vai fazer lá na frente. Então, não perca as oportunidades que Deus te dá. Então, eu perdi essa oportunidade, essas 2 oportunidades que Deus me deu de aprender o espanhol. Mas quando eu cheguei lá, tive uma facilidade. Deus abriu o meu entendimento. Hoje, eu falo para os irmãos, eu não tenho outra explicação. Não tem outra explicação. Porque eu, quando cheguei lá, cheguei em outubro, e todos os nossos cultos são em espanhol. Então eu falei, olha, quando foi mais ou menos dezembro, eu falei, olha, começou o ano 2022, eu já não quero tradutor. Foi 2 meses você determinou ali. Determinei, falei, quando começar o ano, eu não quero tradutor. Mas qual foi a estratégia? Só fé, mas também colocou ação? Comprou uma Bíblia em espanhol? Claro, não. Eu escrevia toda a minha mensagem. Então, eu escrevia, a paz do Senhor, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, como estão e tal. E comecei a escrever e depois traduzia para o castelhano e ia lendo aquilo, entendeu? Mas, mesmo assim, no dia, foi um culto terça-feira, o primeiro culto que eu preguei em espanhol, sem tradução, e eu estava tremendo. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. E eu pedi aos irmãos, a estratégia foi, irmãos, olha, eu separei uns 2 ou 3 irmãos lá, eu quero que você fique com um papel e uma caneta, enquanto eu estiver pregando, e você anote as palavras que eu falar errado. E quando acabar o culto, você vem falar comigo. Entendeu? Olha, pastor, isso aqui não se fala assim, isso aqui fala dessa maneira, isso aqui fala assim. E aí foi. E quando acabou, passou algum tempo, os irmãos pararam de escrever. Eu falei, pronto, já não tinha mais que corrigir. Já podem escutar. Incrível isso do portunhol a gente pensa que é igual, mas tem muita palavra que é igual, só que tem outro significado. Entendeu? Então... A pronúncia às vezes é a mesma, mas a pronúncia é igreja, coisa. A escrita é a mesma, mas o significado é totalmente diferente. Então, muitos irmãos, às vezes, não entendem, os próprios latinos, às vezes não entendem, porque a gente tenta dar esse jeitinho aí de portunhol, mas não funciona. E Deus abriu o meu entendimento, graças a Deus, eu não tive muita dificuldade com a questão da língua, do idioma. A minha dificuldade maior foi no âmbito espiritual. Tive lutas que não imaginava ter, entendeu? Porque a Espanha, ela carrega um peso espiritual muito grande. Então, hoje, por exemplo, hoje em Portugal, nós temos muitas igrejas. Né? Nós temos muitos homens de Deus que estão aqui, que estão intercedendo, que estão orando, que estão buscando. Né? Também são poucas pessoas, são 11 milhões de pessoas aqui em Portugal. Na Espanha são 50 e tal milhões de pessoas. E não tem a quantidade de igrejas, de pessoas também que clamaram. Então, o peso espiritual foi uma das maiores dificuldades que eu tive que aprender a lidar. Então, experiências que eu nunca tinha tido antes, né, que tive que começar a aprender a lidar no mundo espiritual, mas graças a Deus, Deus nos deu autoridade, e uma das coisas que eu consegui vencer está aí nesse livro. Olha aqui, ele está falando do livro aqui, ó, Uma Vida de Decisões.
Esse livro aqui, para o pessoal que não é da ADEF, consegue comprar esse livro em alguma plataforma, em alguma outra loja, porque o pastor sempre fala, né? Tem na livraria da igreja. Sim, Mas onde na a pessoa Canonici consegue? você pode encontrar, mas agora já na Amazon. Na Amazon também já está Já tem disponível. disponível já. Você O pode. livro físico e tem também para o Kindle? Não, é só o digital. Só O o físico digital. não tem. Ah. Também você pode comprar na Amazon somente o livro digital, né? Esse livro aqui, com certeza, tem inspirado muitos obreiros, né, que são liderados pelo pastor Abraham Robson. E eu creio que que a tua história também está aqui dentro, né? Você faz parte totalmente da história do pastor, porque ele compartilha da sua família, do seu chamado e tudo que ele tem feito. Então, esse livro sensacional. Desde que peguei, foi um dos livros que eu dei com prioridade de poder ler. Eu não sou muito bom de pegar um livro e ir até o final, mas eu dei prioridade, eu quero conhecer um pouco mais. Eu tive a satisfação de estar junto com o pastor ali na África por 7 dias, foi um trabalho maravilhoso, foi uma realização de um sonho. Desde que eu me converti, que eu trabalhei com missões, e sempre usávamos, né, os vídeos da África, a história do povo africano e tudo, e eu digo, um dia ainda eu vou pisar na África. Amém. E eu, aqui em Portugal, de forma assim simples, quando fui ver eu estava ali em Guiné-Bissau, vivenciando ali a cultura daquele povo, a alegria daquele povo mesmo sofrido, então foi sensacional. Mas eu gostaria de voltar aqui num assunto aqui que você fala na questão da língua, que é algo que eu vi extraordinário. Foi no penúltimo dia da Festa da Gratidão, o pastor convidou lá um obreiro, ele é cubano, né? Ele não fala português, mas ele entende 100% do português e ele traduziu a pregação do pastor aqui em castelhano, em espanhol. Foi a minha pregação, ele traduziu. Foi a tua, é isso mesmo. É o pastor que convidou ele para isso mesmo, convidou ele para traduzir você, é verdade. Então eu fiquei assim, como pode isso? E o pastor falou que ele foi, na verdade, ele traduziu o pastor por um tempo. Exatamente. Lá na Espanha, ou seja, o pastor estava lá no meio só de gente falando espanhol e o pastor chamou ele e falou, olha, se prepare que você vai ser o meu tradutor. Em 10 dias ele estava traduzindo o pastor lá. Foi assim, o pastor presidente, ele chegou na Espanha e ele pastoreou lá por 9 meses, né? Teve que ir pastorear lá por 9 meses. E quando ele chegou lá, ele necessitava de alguém que pudesse traduzir. E então ele, numa oração, ele olhou para os irmãos que estavam lá ao seu redor e ele, sem poder falar, né? Porque o portunhol não dá para você arranhar assim 100%, é um pouco complicado. E então ele chamou esse irmão, Illinois. Ele tinha acabado de citar Jesus e ele falou assim, olha, você vai ser o meu tradutor. E ele colocou a mão sobre ele e falou assim, a partir de hoje você vai me traduzir. Aí ele foi de viagem, quando voltou, chamou o irmão, Illinois, hoje é pastor, e falou, olha, vamos que você vai traduzir a minha mensagem hoje. Ele não fala o português, naquela época tampouco entendia o português, mas naquele momento, entendeu? Quando começou a pregar, ele começou a traduzir. Recebeu o dom, então, ali, da interpretação, e passou a ser o intérprete do pastor. Eu achei isso fenomenal. E na obra, né, é assim, Deus ele faz coisas que é sobrenatural. Isso é pra gente ver como Deus ele trabalha em todos os detalhes, entendeu? Ele trabalha em todos os detalhes e às vezes a gente pensa que Deus ele faz algo por incompleto, ele não faz nada por completo. Ele enviou, passou o presidente e ele tinha aquela dificuldade, mas para aquela dificuldade já tinha uma resposta. E a resposta estava ali. E isso é algo muito forte, porque é o seguinte, às vezes a gente para e olha e fala assim, Senhor, o Senhor me enviou a tal lugar, eu tenho tal responsabilidade, e como eu posso fazer? E pensamos que a solução está naquilo que nós não temos. Quantos de nós pensamos, temos um problema e falamos assim, para resolver esse problema me falta isso. Para resolver esse problema me falta tal coisa. Só que Deus não nos leva a um lugar sem já dar para nós aquilo que nós já necessitamos. Então, a resposta do pastor presidente estava ali naquele grupo de pessoas que estavam orando com ele, entende? E se ele não abrisse os olhos, aquele homem estaria ali toda a vida e não ia traduzir ele, e ele ia estar com uma necessidade de um tradutor, e não ia haver. Mas é aquilo de você falar, né? Usa a ferramenta que você tem.
né? No momento o pastor não tinha. Se ele ficasse olhando para o problema, não tinha, não vou fazer. Então fica nisso. Não, você tem, usou a fé, profetizou na vida ali do obreiro e resolveu. E Resolveu o resolveu. problema, E né? resolveu. É sensacional E isso. você viu, pronto, hoje ele me traduziu lá na festa da gratidão, no penúltimo dia. E é uma tradução com fogo também. É, tradução é porque o pastor Jefferson estava lá, né, na unção, e ele entrava onde o pastor ia, ele estava indo atrás junto ali, e às vezes, como você é acostumado agora, né, sempre pregar também em espanhol, às vezes você também ia na palavra também em espanhol e ajudava também em algumas situações, e foi algo surreal, algo sobrenatural, muito bom. Eu amo, né, a obra de Deus, porque as coisas que é feita de uma forma que o homem não pode fazer. E o homem natural também não entende, porque o apóstolo Paulo diz, né, que as coisas sobrenatural, para os que são natural, é Não, é loucura. loucura. É loucura. Então, só para quem realmente tem o Espírito Santo em sua vida que vai entender as loucuras de Deus sobre Desse nossas jeito. vidas. E Isso é hoje eu surreal. fico feliz, eu agradeço a Deus, né, por tudo que ele tem feito ali na Espanha. Por exemplo, hoje nós temos uma igreja em Elório, é uma cidade lá em Espanha, que é a única igreja da cidade. Ó, Não tem outra igreja. Então Deus tem feito coisas poderosas, Deus nos está levando a um novo templo. Ali estamos ali já fechando um novo local nessa mesma cidade, um local mais aberto, mais amplo. e é bom só você, desculpa te cortar aí, mas você falar isso porque na tua fala inicial, né, você falando, né, orando a Deus para enviar pessoas, e chegou famílias, pessoas que já eram crentes, pessoas que eram brasileiras, mas não é só isso. Hoje, né, almas, pessoas espanholas estão sendo alcançadas e são convertidas na igreja. Podemos ver aqui na Fé da Gratidão vários espanhóis que estavam aí e foram Exatamente. convertidos dentro da DEF. Exatamente. Até mesmo esse tradutor, esse cubano, né, ele nasceu e criou ali no Ministério ADEF, né? Ele não era cristão, encontrou com Jesus. E algo interessante é que a menor parte do nosso público na igreja ADEF em Espanha são brasileiros, né? A maioria, eles são espanhóis, latinos. Nós temos, foi falado aí no simpósio, são 16 nacionalidades que nós temos ali na igreja Na Espanha. na Espanha. Então, uma das dificuldades, assim, falando sobre, podemos dizer, sobre pastorado, né, eu poder pastorear 16 culturas diferentes, né? Porque tem um argentino, tem um brasileiro, tem um peruano, tem um colombiano, tem um hondurenho, tem um salvadorenho, tem um costarriquenho. Então são muitas culturas, né? Ali, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória e nós podemos ver hoje frutos, né? Frutos, graças a Deus, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram ativadas, pessoas que encontraram com Jesus, pessoas que saíram da prostituição, pessoas que saíram das drogas, pessoas que saíram do roubo, da criminalidade, pessoas que tiveram encontro com Jesus, e isso é algo satisfatório, entendeu? Algo que alegra o nosso coração. Hoje nós temos pastores espanhóis, temos diáconos espanhóis, temos também outras pessoas, outras culturas que são pastores, por exemplo, temos um pastor venezuelano, outro pastor cubano, pronto. Outra abrangência e ficamos felizes. Eu quero agradecer a Deus aqui, aproveitar essa oportunidade para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, né, na Espanha nesse tempo. Foi algo muito bom. Nós podemos vivenciar milagres, maravilhas da parte de Deus. Nós, como falei aqui, igrejas que temos igreja hoje em lugar onde não tem igreja, entende? Uma cidade completa que não tem uma igreja. Nós temos várias cidades na Espanha que não tem igreja. Então eu quero agradecer a Deus por nos dar esse privilégio e também eu sei que Ele ainda vai fazer muito mais daquilo que Ele está fazendo, é somente o começo de um novo tempo que Deus tem feito nas nossas vidas e eu quero honrar Ele, né, porque reconheço que isso não é fruto meu, não é fruto do pastor presidente, é fruto da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é sensacional você falar sobre isso, porque indefere, quando se fala na visão aqui do Brasil, falar em missões, o pessoal, a missão é quem vai para a África, não sabe a realidade aqui da Europa para você poder ganhar uma alma para Jesus aqui na Europa. Exatamente. Porque há uma frieza espiritual muito grande. E você, né,
teve esse impacto quando chegou lá, e sabe, viveu isso, Exatamente. e vive essa realidade. Exatamente. Então não é fácil. Então cada um tem um chamado, cada um tem um destino que Deus, né, o prepara para enviar e fazer a obra. Isso indefere. Exatamente. E fazer a obra na Espanha tem dificuldades, por exemplo, lá no País Basco nós estamos. Tem já uma diferença cultural, por quê? Porque, por exemplo, é um país dentro da Espanha, né? Então, é outra cultura dentro do mesmo país, né? E fora que eles têm uma rejeição à igreja. Por quê? Porque houve muitas lutas entre os bascos e os espanhóis. E essas lutas os espanhóis faziam em nome de quem? Em nome da igreja. Então, quando você fala o nome igreja, há de imediato uma rejeição, não a você, mas assim a história da igreja. É conflitante para eles, né? Pela questão histórica. Então, para a gente conseguir uma abertura, entendeu? É algo muito forte. Esse dia nós estávamos evangelizando ali e um basco, ele estava sentado no café fumando e ele falou, olha, esquece disso, isso não é verdade. E naquele momento ali, quando ele nos revidou, se abriu uma brecha. E nós começamos a falar com ele e tal, e geramos um propósito com ele. Falou assim, olha, você falou que a igreja é isso, aquilo, outro, que a igreja tem ouro para todo quanto é lado, tá falando da igreja católica. Mas ele não sabe diferenciar a diferença da igreja católica e da igreja evangélica. E então a gente falou com ele assim, olha, se dentro de um mês você não tiver uma experiência com Deus, você não precisa ir para a igreja e nós deixamos de ser crente. E ele olhou para mim assim e falou assim, você não vai fazer isso? Eu falei assim, eu faço. Entendeu? E aí a gente chegou para ele e falou assim, olha, marcamos a data hoje. Dentro de um mês nós voltamos a conversar. E se Deus toca o seu coração, você vai vir para a igreja. E passou cerca de 2 semanas, ele ligou para um dos presbíteros nossos e falou assim, olha, eu queria que vocês orassem por mim. Olha, foi tocado. E isso é algo muito forte. Eu, quando voltar agora para a Espanha, vai terminar um mês. E agora nós vamos aí correr atrás dele. Contactá-lo e trazer para perto. E trazer para perto. Então, ainda que essa luta, as dificuldades, mas Deus faz. Né? Deus faz, Deus sabe como faz. E nós cremos em um romper, né, muito grande. Nós cremos em salvação. Eu creio, entendeu? De toda a nação ali sendo impactada para a honra e glória do Senhor. E nós temos que estar disponíveis. Agora eu vou trocar de câmera aqui agora, porque é o momento que eu quero que você deixe uma palavra para os nossos inscritos aqui, as pessoas que acompanham o nosso Falando Sério podcast, né? Para você abençoar essas vidas agora. Pronto, uma palavra para todos aqueles que nos estão assistindo agora nesse podcast. Uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte, pastor, como eu posso descobrir o chamado de Deus para minha vida? Isso é algo muito importante e uma das maiores conquistas de um homem e de uma mulher é descobrir qual é o seu chamado e o seu propósito. E se você deseja que o chamado de Deus e o propósito de Deus se cumpra na sua vida, uma das ferramentas e um dos caminhos para que você possa viver esse chamado, esse propósito, é estar disponível. Esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer. Porque muitas vezes Deus quer fazer e nós não estamos disponíveis. E se você quer viver a vontade de Deus, não a sua vontade, esteja disponível para aquilo que Ele quer fazer. Eu tenho certeza que muitas das vezes pode acontecer na sua vida como aconteceu na minha. Talvez estar disponível te custe sair do seu país, sair da sua cidade, sair do seu local, mas eu tenho uma certeza que aquilo que Deus tem para você será muito maior daquilo que você possa imaginar. Então, o meu convite para você hoje diga sim para Deus, abrace os chamados de Deus para a sua vida, que coisas grandiosas Deus te fará na sua família e na sua família. Forte isso, hein? Corte de milhões aqui, hein, Rocha? Rocha está acompanhando aqui conosco aqui
desse projeto, desse episódio aqui, para mim, eu quero já agradecer, tá, por você disponibilizar o teu tempo. Você poderia estar aproveitando o tempo para descansar um pouco, para estar aí com tua esposa, com tua filha, com tua família, mas você está aqui em movimento, né, trabalhando, está em movimento, e isso é muito bom. E eu fiz o convite, né, até que a queima-roupa, e mesmo assim você disponibilizou de vir aqui e compartilhar um pouco da tua história, da tua vida, disponibilizar e trazer também uma palavra para todos que acompanham aqui, né? Esse projeto do Falando Sério Podcast começou, né, tinha antes, que era um canal, era um programa Recomeçar, um programa que a gente, né, levava muitas histórias que era dentro realmente cristão. Mas depois eu digo, vou fazer uma amplitude, não vou só fazer um programa cristão, vou fazer um programa onde a gente trata aqui de pessoas. Amém. Mas a minha prioridade sempre foi trazer pessoas que tragam uma visão cristã, que tragam uma visão de fé, né, que possa, né, incentivar as pessoas através da palavra, também da sua vivência, das suas experiências de vida. E não foi diferente com a tua história aqui, que pode sim impulsionar muitas pessoas através da tua experiência de vida, da tua história. Amém. Fico feliz em poder contribuir. Também que agradeço também pelo convite, presbítero Morivaldo. Também agradeço a Deus. Também quero agradecer a minha esposa, a pastora Samara, também a Manuela, minha filha, que são uma base, uma estrutura muito forte do meu ministério. E sentimos muito alegres e felizes de poder contribuir um pouco com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Um pouco mesmo, né? Porque aqui é um tempo rápido, né? Se a gente continuar aqui, vamos ficar aqui talvez a semana inteira aqui. Vai virar até igual a festa da gratidão, foi uma semana inteira aqui de muita partilha, de muita experiência. Mas Amém. Gratidão mesmo de coração, tá bom? Amém. Obrigado por Eu que agradeço. Disponibilizar esse tempo hoje, quentíssimo aqui em Portugal, de vir aqui e poder contar um pouco da tua história. Amém. Então, já para fechar, já que eu, né, não quero te explorar, não, mas deixa uma palavra aqui em espanhol, então, para o pessoal que vai acompanhar aqui esse podcast em espanhol. Bueno, que Dios bendiga vuestras vidas. Quiero decir a todos los hermanos que nos escuchan en este momento que están viviendo momentos difíciles, momentos complicados, momentos de angustia y de aflicción, que nosotros podemos confiar en Dios. Confiar porque el Señor está en el trono y Él está en el gobierno de nuestras vidas. Ponga su vida en las manos de Dios. Ponga su vida en los planes de Dios. Una de las oraciones que yo aprendí a hacer fue: Dios, yo quiero ser parte de tus propósitos. Yo quiero ser parte de tus planes. Y cuando nosotros hacemos esta oración, es una oración peligrosa, pero es una oración que nos llevará a vivir la voluntad de Dios. Y como dice la palabra del Señor, que sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero Él también dice en su palabra que así como los cielos son más altos que la tierra, así son también los pensamientos de Dios. Ellos son mayores que nuestros pensamientos. Entonces, busque vivir la voluntad de Dios, busque vivir el propósito de Dios. Amém. Forte isso, viu? E fechando aqui, eu quero mandar um abraço aos missionários no campo, que eu tenho a honra de conhecer, de compartilhar, de conversar, de orarmos juntos. Pastor Nilton, lá em Timor-Leste. Pastor Leonai também, que está lá no Timor também há mais de 20 anos. Pastor Rui Deto, que está no Peru, faz um trabalho maravilhoso, tem um amor gigante pela obra. Deus bendiga. É uma bênção, né? Hoje mesmo estive conversando com ele. Fizemos um programa chamado Emissões lá no Brasil, antes dele ir para o Peru, e era um programa muito lindo, né? Amém. Tínhamos lá a Carol, que está em Moçambique, tinha muitos missionários no campo aí que fazíamos entrevistas. Roger, aproveitar que você está aqui, né? Já conversei até com o presidente, falei, a DEF tem que ter também um canal, já tem um canal, né? Que é a Rede CMA, mas tipo um podcast onde a gente pode estar entrevistando as pessoas que estão em outras nações, em outros países, né? Jogar na tela e trocar experiência, e até nas festas, nos eventos, como a Festa da Gratidão. Aproveitar, né? Né? Aproveitar e ter um estúdio lá e tá trazendo esse pessoal. Confirmado. Isso é muito bom, viu? Já deixar direto registrado aqui no episódio aqui o pastor Everson. Inclusive que eu fui chamado também para estar junto com o pastor Áquila, que está na comunicação também. E eu conversando com ele, falei, vamos chamar o Roger, vamos chegar junto, porque eu gosto disso. Eu sou apaixonado pelo rádio. Amém. Depois do rádio eu vim também para a televisão e agora na internet. Então esse é o meu ambiente. Completo. É o meu ambiente, é isso. É o dom que Deus me deu, e desde que eu fui chamado,
eu trabalhei em eventos, em rádio, tudo, e fazia coisas que não agradavam a Deus. E eu falei, Senhor, eu quero então usar o dom que Deus me deu para glorificar o teu nome, para ajudar pessoas e para propagar a Jesus Cristo, levar a Jesus as pessoas. E para mim isso é maravilhoso. Então, Não há nada melhor do que viver a vontade de Deus. Verdade. E viver os propósitos de Deus. Né? É conquista, é uma conquista. Às vezes a gente faz um montão de coisa, parece que não dá certo, não flui, não traz alegria, é porque não estamos vivendo a vontade de Deus e nem aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas quando a gente vive aquilo que Deus nos chamou para fazer, né, tudo flui, alegria no nosso coração e satisfação plena. Eu sempre falo, pessoal, aqui eu não ganho dinheiro, mas aqui eu ganho paz, porque aqui eu falo, é a minha terapia do dia, a minha tranquilidade de conhecer pessoas, né, de estar aqui compartilhando de história, então isso não tem preço. Por isso que o nosso objetivo é conhecer pessoas e suas histórias, conectar pessoas e suas histórias também com os nossos inscritos. Amém. Então, Deus bendiga. Deus bendiga. Deus bendiga. Um grande abraço aos irmãos adefianos. Adefianos que falam? Não? Adefenses. Os irmãos adefenses, em especial os irmãos da Espanha, e em breve estaremos lá. Tá Amém. Bom? As portas estarão abertas. Amém. Então, um grande abraço, gente. Que Deus abençoe. Quem não assistiu na íntegra aí, tá? Quem pegou no meio, vai lá para o início e acompanha essa belíssima história. Pastor Efferson Kennedy, aqui no Falando Sério Podcast. Em breve, o pastor Abraham, ele vem aqui exclusivamente para falar um pouco mais da sua experiência de vida e compartilhar também desse maravilhoso livro aqui, Uma Vida de Decisões, tá bom? Tudo de bom por aqui? É só, comenta, compartilha. Não fica só para você não, tá bom? Manda aí para todo mundo. Outros. Beijo no coração e até o próximo encontro. Amém. Fica com Deus.